sobre a nossa vida cristã. Eu lembro que, numa ocasião, eu fiz uma série de pregações sobre vida cristã. E eu fui procurar uma dessas mensagens da época, que foi lá em 2018, 2017, por aí. E eu encontrei essa mensagem aqui e eu achei ela bem assim, oportuna e bem propícia para um domingo de ceia. E eu quero falar um pouco sobre vivendo para Jesus. Vivendo para Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, vamos ler o 7 e o 8. Capítulo 14, 7 e 8. Glória a Deus. Poderia apagar essas luzes aqui? Um pouquinho? Tá me cegando? Não estou conseguindo enxergar direito vocês. Vamos ver como é que fica. Se ficar muito escuro, daí a gente volta. Não, pode deixar, não tem problema. Se não der, não deixa. Amém? Glória a Deus. Muito escuro, né? Uhum. Então. Amém. Glória a Deus. Mas a luz de Jesus está sobre nós, né? Aqui em Romanos 14, versículos 7 e 8, diz assim, Paulo diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. E no versículo 8 ele diz assim: porque se vivemos, é para o Senhor. Se vivemos, é para o Senhor e vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando eu olho para esses versículos aqui, e para essa passagem, não entrando aqui no contexto, que o contexto aqui é sobre a tolerância, né, para com os mais fracos e também a tolerância para com os mais fortes, né, para a gente não julgar as pessoas, vai ser todos iguais. Mas eu quero focar, né, da nossa relação com Cristo, a nossa relação, o nosso andar com Cristo, né? E quando eu estava lendo esse versículo aqui, me veio algo em minha mente, né? E eu comparei a um casamento, né? Porque quando nós casamos, quando a gente casa, a gente faz a gente chega diante do altar, chega diante de Deus e a gente faz uma promessa ali para o cônjuge, né? Diante de Deus. E isso é selado, Deus sela isso, né? O nosso casamento. E quando nós estamos diante do sacerdote, né, da pessoa que vai ministrar ali, nós prometemos para o nosso cônjuge, né? E quando nós casamos, eu prometi para ele que ia ser fiel a ela, né? Eu te recebo como minha esposa e prometo ser fiel, né? Na tristeza, né? Na alegria, na saúde, na doença, né? E assim até o fim das nossas vidas, né? Então esse selo, essa promessa, ela é válida para a vida toda, né? E a gente se funde ali, passa a ser uma carne só. A gente passa a ser um só. Então, é como Jesus disse aqui, né? Que eu não vivo mais para Ele, eu não vivo mais para mim, aliás, mas eu vivo para Ele, né? Eu estou com Ele. E quando nós casamos, eu não vivo mais para mim, eu vivo para ela, né? Nós vivemos para o nosso cônjuge, vice-versa. Só que tem uma diferença aqui, que quando nós casamos, nós fizemos a promessa até que a morte nos separe, né? E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fizemos a mesma promessa. Nós chegamos diante de Jesus e nós fizemos uma oração, aceitando Ele no nosso coração
como Senhor e Salvador da nossa vida. Diz: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Essa oração, ela é tão forte e também tão sobrenatural e é tão interessante, porque quando nós fizemos essa oração, o próprio Jesus, ele confia tanto em nós, ele confia tanto nessa oração que eu fiz, que lá em Romanos diz que nós devemos confessar com a boca, mas crer com o coração, que ele passa a viver em nós. Ele entra no nosso coração. E ele confia tanto nessa oração, tanto em nós, que ele passa a viver em nós. E nós começamos uma caminhada com ele. E ele passa a cuidar de nós. E ele passa a ser parte da nossa vida. E nós não passamos a viver mais para nós mesmos, nós passamos a viver para ele. Isso é interessante. E isso é algo maravilhoso, é algo que nós devemos nos alegrarmos todos os dias por ter Jesus no nosso coração. Né? Então a diferença do casamento para essa oração de Jesus é que quando nós fizemos no casamento, nós fizemos as promessas, né, os votos ali, até que a morte nos separe. Então, quando um do cônjuge morre, né, a pessoa casa com outra, ou se ela não quiser casar, ela fica sem casar, mas se ela quiser casar, ela pode casar com outra pessoa. Né? Mas com Jesus, não. Jesus, nós fizemos uma promessa e ele se funde em nós para a eternidade, para a vida toda e para a eternidade toda. Não é só até a morte nos separe, mas é para toda a vida. A vida que eu digo, a vida espiritual, para toda a eternidade. Isso que é tremendo, como diz, né? Não acho uma palavra para expressar tão grande isso, né? Então, Jesus, ele diz assim: porque se vivemos, vivemos para o Senhor, ou para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Nós somos dele, né? Para quem você está vivendo? Para quem você está vivendo? Qual é a motivação da sua vida? Essa é uma reflexão para nós, né? Você está vivendo para os prazeres do mundo? A sua motivação são as coisas do mundo? É uma reflexão para nós, né? Lá em Mateus 16, 25, Mateus 16, 25, diz assim: porque Jesus falando, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Né? Então, para quem que você está vivendo? Você perdeu a sua vida? Você continua tendo o controle da tua vida? Ou é Jesus que está controlando a tua vida? É o Espírito Santo que está controlando a tua vida? Então, para viver para Cristo, né, nós precisamos morrer. Morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que nos atrapalha a caminhada com o Senhor. Nós precisamos morrer para o mundo. Precisamos morrer para as coisas do mundo. Precisamos morrer para o pecado. Né? E só assim nasceremos para Ele e vivemos para Ele. Se nós morremos para o mundo, nós precisamos se despojar das coisas do mundo e viver para o Cristo, viver para o reino de Deus, né? Nossa vida. Então eu deixo de viver para mim mesmo e passo a viver para Ele, para Cristo. Lá em Gálatas 2:20, Paulo lhe diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. O próprio Paulo falando, né? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus por isso, né? Paulo diz que ele não vive mais para ele mesmo, mas ele vive para Cristo. Cristo vive nele. Quer dizer, ele não tem mais o controle da vida dele. Cristo tem o controle da vida dele. O Espírito Santo controla ele.
e assim tem que ser conosco também, né? Então a nossa vida, a Bíblia diz que ela está escondida em Cristo, escondida em Deus, né? Escondida em Cristo, né? Em Deus. Está lá em Colossenses 3, Colossenses 3, de 3 a 5, olha só o que diz aqui, ó. Colossenses 3, de 3 a 5. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Eu acho interessante aqui que ele diz que a nossa vida está escondida em Deus, né? Quer dizer, a nossa vida está protegida por Deus, ela está guardada por Deus. Quando nós estamos em Cristo, né, a nossa vida ela está escondida, ela está guardada. O próprio Deus guarda ela para nós e está cuidando de nós. Então, quando ele fala que está escondida, né, ela está guardada. Nós estamos seguros, estamos num lugar seguro, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse em Deus, né? Então nós estamos seguros em Deus. Então quando vivemos para Jesus, vivemos para uma vida de vitória. Temos vitória, a vitória da salvação, né? E quando nós olhamos para isso, para a nossa vitória, a vitória da salvação, né? Nós estamos olhando para frente, mas não estamos olhando para trás, nós estamos olhando para frente, para um futuro, um futuro glorioso. Por isso que nós devemos olhar para as coisas de cima e não para as coisas aqui de baixo. Porque quando nós temos essa consciência da salvação, nós não olhamos mais para as circunstâncias do mundo. Embora nós estamos no mundo, embora nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, embora nós precisamos desse envolvimento, mas o nosso coração, a nossa motivação tem que estar lá com o Senhor, nas coisas de cima e não nas coisas de baixo, né? E o nosso futuro está lá. Então nós temos que olhar para frente, para o nosso futuro, né? Para as coisas do alto, para as coisas de cima, né? Por isso não desista, não fraqueje, não deixe as coisas do mundo tomar conta da tua vida, mas persevere, continue crendo, como diz aqui, né, que Paulo falou, né, que quando Cristo está escondido em Cristo. Depois no 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, né? Então é olhar para frente. Quando Jesus se manifestar, nós vamos estar com Ele em glória, porque é lá o nosso lugar. Nós pertencemos aos céus, nós pertencemos às coisas celestiais. O homem não foi feito para viver como um animal aqui na terra, mas o homem, ele tem o Espírito, ele nasceu para ser do Senhor. Deus criou o homem para adoração a Jesus. Nós somos criados para adorar a Jesus. Nós somos criados para sermos instrumento de adoração a Jesus. Para isso Ele nos criou. Por isso que nós devemos olhar para frente, devemos olhar para cima, para o alto, para as coisas do alto. E eu quero... Mas o que é viver em Cristo? Agora eu quero destacar isso aqui. O que é viver em Cristo, né? Eu quero colocar 4 coisas que nós precisamos fazer se nós andamos com Cristo. Rapidinho, 4 coisinhas aqui que nós precisamos, entre outras, né? Mas 4 que se destacam, que nós precisamos fazer para estarmos com Cristo, para ter essa caminhada com Cristo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós iniciamos uma caminhada com Ele. Nós começamos uma vida nova,
É uma vida diferente, uma vida de alegria, uma vida de vitória. E então 4 coisas eu quero destacar, né? Nós devemos tem que acontecer conosco se nós andamos com Cristo. Se não estiver acontecendo alguma dessas coisas com você, bota o joelho no chão e ora e pede a Deus: o que está acontecendo comigo? Né? E a primeira coisa, são coisinhas simples. A primeira coisa que para viver para Jesus é preciso viver em santidade. É preciso viver em santidade. Lá em Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é essencial que nós tenhamos isso no coração da nossa santificação. E a nossa santificação ela é diária, é cada dia. Não quer dizer que nós não pecamos. Nós somos humanos. Nós estamos aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos ainda a pecar. Mas não deve ser a prática do cristão pecar. O cristão não deve ter isso como prática. O cristão deve, deve abominar o pecado. Mas nós pecamos às vezes. Né? Mas quando nós pecamos, nós devemos pedir perdão. E Deus é poderoso para nos perdoar. E Ele nos perdoa. Por isso, todo dia, você à noite, quando você está no teu silêncio, quando no teu momento de oração, ou quando você coloca a cabeça no travesseiro, faça uma reflexão do que aconteceu durante o dia. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida espiritual. E fazer uma reflexão do o que aconteceu hoje, o que eu fiz hoje. E se você identificou alguma coisa que feriu a Deus, alguma coisa que você se sentiu mal, que aquilo te incomodou, pede perdão. Senão você não vai conseguir dormir. Se você não fez reflexão nenhuma, tu vai dormir, mas vai dormir com o espírito abatido, um espírito inquieto, né? A tua alma inquieta. Mas se você fizer essa reflexão e você identificar alguma coisa e pedir perdão, você vai dormir tranquilo, porque Deus já te perdoou. Isso é cada dia. Então, a santificação, ela é a cada dia. E para nós estarmos com o Senhor ouvir a nossa oração, nós precisamos estar em santificação. E santificação é isso. É você fazer uma análise da tua vida, daquilo que você fez a cada dia, né? Seguir a paz com todos, né? E a santificação. Hoje em dia, é comum as pessoas quererem andar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. A gente vê muito isso entre os cristãos na igreja. Quem está no mundo, quem não conhece a Jesus, é normal. Mas a gente vê assim que pessoas querendo andar com Jesus, mas com o pecado ao mesmo tempo. Né? Só que isso não é possível, pois ou servimos a Cristo ou ao pecado. Não tem como você andar com Jesus e com o pecado. Por isso que nós temos que estar em santificação todos os dias da nossa vida. Porque não tem como você andar com Jesus e andar com o pecado. Não tem como. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Jesus. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Jesus. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, diz assim, vamos ler Tessalonicenses, eu tenho anotado aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5. Olha só que interessante essa passagem aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 5. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Interessante, uma passagem muito, muito tremenda essa aqui. Depois no 2 ele diz assim:
Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado para o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Quem é esse vaso? Nós somos o vaso. Nós somos um vaso. Esses dias eu vi, foi no encontro de pastores, um pastor trouxe uma palavra muito interessante sobre o vaso de barro. E ele diz que nós somos vaso de barro e dentro de nós há um tesouro. Tesouro precioso, um tesouro muito, muito valioso, né, que é a palavra de Deus. Então, Deus nos chama para a santificação. Né? Então, se queremos viver para Jesus e ter uma vida em Cristo, né, temos que abandonar o pecado. Simplesmente assim, abandonar o pecado e viver em santificação, viver em santidade. Isso que Deus quer de nós. Né? Santo significa o quê? Santo significa separado para Deus. Quando eu sou santo, eu sou separado para Deus. E santo vem, santificação é o que faz o santo. Se eu sou santo, se eu não tenho santificação, eu não sou santo. Porque eu não estou separado para Deus. Né? Então, santo é viver em santificação. A primeira coisa. A segunda coisa que eu quero colocar, que também nós precisamos, tem que acontecer conosco para andar, vivendo, né, para andar com Jesus, é viver em justiça. Interessante aqui que, lá em Romanos 14, 17, diz que... meu Deus, como me dá um branco hoje em dia. Lá fala sobre santificação, né? Fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Lá em Romanos 14, 17. Né? Então, interessante que a palavra justiça ela tem várias aplicações. Né? Mas para a nossa reflexão de hoje, para aquilo que nós estamos falando hoje, a justiça significa retidão. Né? Ou seja, a característica de algo que corresponde ao padrão. Né? É viver conforme o padrão de Deus, o reino de Deus. Né? É você ser justo, você andar em justiça. Nesse contexto aqui, é você ser justo, andar conforme a palavra de Deus. Você se moldar a palavra de Deus. Até eu vi esse tempo atrás uma reflexão sobre isso, e a pessoa ela usou como um manequim, por exemplo, como uma roupa. Né? Quando eu vou comprar uma roupa, eu compro uma roupa que seja justa comigo, que ela se ajuste ao meu corpo, ela tem que estar no meu, né, no meu manequim, no meu tamanho, né, conforme eu me sinto bem com ela. Né? E assim, é o padrão de Deus, né, para o reino de Deus. Nós temos que se moldar a esse padrão. Temos que, não mais e nem menos, mas estar dentro desse padrão. Isso é justiça. Né? Justiça diante de Deus é viver de acordo com a vontade dEle, sem sobrar nem faltar. Né? Ser justo, andar em retidão, né, é andar conforme a palavra de Deus. Seja justo, ande conforme a palavra de Deus. Né? Portanto, esse deve ser o nosso alvo. Devemos viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Depois ele diz que a sua justiça. Lá em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Portanto, esse deve ser o nosso alvo. Devemos viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Devemos estar sempre buscando agir da melhor forma possível, sem jamais desistir. Nós devemos buscar sempre da melhor forma possível, né? Sem desistir. Nunca devemos achar que o pecado seja uma coisa normal e aceitável. O cristão não pode aceitar o pecado como uma coisa normal.
Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ser radical nisso. Se existem algumas coisas que nós devemos ser radical, é com o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado. Mas nós pecamos. E aí eu vou me morder? vou me como é que é? Como se autoflagela? Não. Jesus, ele está diante de Deus como juiz, como o nosso advogado. A palavra diz, né? Então nós pedimos perdão e ele nos perdoa. Mas nós não podemos aceitar. O pecado, ele não deve ser aceitável. Não deve ser aceitável pelo cristão, né? Isso é ser justo. Quando você não aceita o pecado, né? E não tem o pecado como uma coisa normal na tua vida, isso é ser justo. Faz parte da tua justiça com Deus. Portanto, procura ser justo. Viver para Cristo é viver em justiça. Viver conforme a vontade de Deus, que é boa e agradável. Amém? Glória a Deus. Até aqui deu para entender mais ou menos? Glória a Deus. Que bom. Outra coisa que eu coloquei aqui também, que deve acontecer para nós vivermos com Cristo, é glorificar a Deus em tudo. O cristão que vive com Jesus, que anda com Jesus, ele deve glorificar a Deus em tudo. Interessante que lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então dá a impressão assim que você pode comer à vontade, pode beber à vontade, né? Qualquer coisa que tu vai fazer, né? Não é assim. Aqui diz, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Fazer tudo com ordem e decência. Eu já vi pessoas que usaram esse versículo para dizer que a bebida pode ser, eu posso tomar porque estou glorificando a Deus. Posso comer porque estou glorificando a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo, né? Então, se quisermos ter uma vida melhor, né, nós devemos dar glória a Deus, glorificar a Deus em tudo. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos glorificar a Deus em tudo que nós fizemos. Em tudo. Não só na igreja, não só durante a minha oração, não só naquilo que eu acho que é aceitável para Deus, mas em tudo. A minha vida está selada com Cristo. Ela está selada pelo Espírito Santo. Então, tudo que eu faço, Deus está vendo. Tudo que eu faço tem que ser para a glória dEle. E não para a nossa glória. Por isso que nós devemos tomar cuidado no que nós fizemos. Uma vez eu preguei sobre santificação e também para tomar cuidado das coisas que nós fizemos, porque Deus está vendo, o Espírito Santo está conosco, Ele está ali conosco. Que quando nós estamos diante da televisão e estamos assistindo algo que é indevido, que não é que Deus não aprova, nós estamos expondo o próprio Espírito Santo diante de uma situação daquela, né? Então, isso não glorifica a Deus. E até quando nós vamos assistir uma TV, ou quando nós abrimos nosso computador, até ali nós temos que glorificar a Deus. Tudo tem que ser para glorificar Ele, né? Na Bíblia King James, né, atualizada, diz assim: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em tudo devemos glorificar a Deus. Em tudo devemos dar graças, agradecer a Deus por tudo, né? Será que tudo que eu e você fazemos é para a glória de Deus? Também é uma coisa para nós, entra na nossa reflexão no final do dia. Será que o que eu fiz hoje foi tudo para a glória de Deus? Será que eu desviei a algo que não foi para a glória de Deus? E se eu fiz algo assim, perdoa, Senhor, me perdoa. Eu não fiz com a minha consciência de cristão, mas fiz com a minha consciência humana. Então me perdoa. Perdoa minhas fraquezas, perdoa meu agir, perdoa meus pensamentos, né?
O pensamento ele é terrível. Às vezes ele leva a gente em lugares que a gente não quer estar lá, né? Então devemos dar glória a Deus em tudo, tudo mesmo. Normalmente as pessoas separam as coisas de sua vida, denominando que estas coisas pertencem a Deus e outras não. Tá? Às vezes a gente faz isso, separa as coisas. Isso aqui é de Deus e esse não é de Deus. Quer dizer, tem coisas que eu faço que pertencem a Deus, tem coisas que não pertencem a Deus. Né? Mas nós cristãos devemos saber que tudo pertence a Deus. Né? Tudo é para Ele, tudo é dele. Né? Achar que... Né? Então, alguns acham que, para alguns, né, as coisas, Deus se faz presente e outras não. Deus está presente em tudo. Em todos. Né? A única coisa que separa a Deus é o pecado. Ali a Bíblia diz que o pecado separa, não separa de Deus. Deus não olha para o homem quando ele está em pecado. Né? Mas tudo o que nós fizemos tem que ser para a glória dele, porque tudo é dele. Se somos de Cristo, estamos em Cristo, né? Cristo está em nós, então tudo o que fizermos, Deus está presente. Se nós somos de Cristo, nós somos selados por Cristo, tudo o que nós fizemos, né? Deus está presente. É isso que nós temos que ter essa consciência. O cristão tem que ter essa consciência. Então, tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Né? No trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar. Né? Tudo para a glória de Deus. E é interessante que quando eu estava refletindo sobre isso, né, veio algo, né, que, por exemplo, o casal, até na sua intimidade, tem que ser para a glória de Deus. Né? O namoro tem que ser para a glória de Deus. Né? Tudo é para a glória de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado em tudo. Tudo. Né? Para não ferir a santidade de Deus. Outra coisa, e a última que eu quero colocar, que deve acontecer quando nós estamos andando com Cristo, nós vivemos em Cristo, né? Estamos andando com Cristo, ou vivemos para Cristo, né? Nós temos uma mente renovada. Nós temos que renovar nossa mente. Né? Lá em Romanos 12:2, que é uma passagem bem conhecida, fala sobre vida transformada. Né? Como transformar nossa vida. Diz em Romanos 12:2. Portanto, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Algo tremendo. Renovar a nossa mente. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos a ter uma mente renovada. O nosso pensamento passa a ser para as coisas do alto e não mais para as coisas aqui desse mundo. Mente é o centro do pensamento e emoções. Por que renovar a nossa mente? Às vezes nós pensamos assim que a pessoa é boa. A pessoa não rouba, não mata, não faz coisa errada, não é... Tudo ele é perfeito, né? Mas ele não tem Jesus. Mas nós precisamos, mesmo essa pessoa, ela precisa transformar, renovar a mente dela. Porque quando nós não renovamos a nossa mente, nós estamos focados ainda nas coisas desse mundo. Né? Então, por que a mente renovada? Por que renovar nossa mente? Né? É porque a mente renovada traz transformação nas atitudes, mudanças no caráter. A mente renovada, ela traz transformação nas atitudes. Nossas atitudes passam a ser diferentes e mudança no nosso caráter. Nós mudamos o nosso caráter. Mudança no caráter ocorre através da renovação da mente e do coração. Isso envolve estudo da palavra,
de Deus, oração, busca por uma vida de obediência e ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, para nós termos uma mente renovada, nós só conseguimos através do estudo da palavra, da oração, busca por uma vida de obediência à palavra de Deus e ação do Espírito Santo. Então, a nossa mente passa a ser renovada. Nós passamos a focar a nossa vida em Cristo. Né? O crescimento espiritual, né? E amadurecimento e santificação. A transformação significa dar nova forma, tornar diferente do que era. É você andar por um caminho. E quando você tem a mente renovada, você anda por outro caminho. É você estar a caminho da porta larga. Mas quando você é renovado a tua mente, você passa para a fila daqueles que estão na porta estreita, que é uma fila bem menor. Mas ela demora um pouco mais para passar. Mas quando nós temos a mente renovada, nós saímos da fila da porta larga e passamos para a porta estreita. Porque nós passamos a focar as coisas de Deus. Né? Se a minha mente não estiver alinhada com a palavra de Deus, minha vida não será transformada. Se eu não alinhar a minha mente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, eu não tenho a mente transformada. Somente quem tem a mente renovada é capaz de experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E para nós concluir, viver em Cristo é ter vida abundante. O próprio Jesus disse, né, que nós teremos vida e vida abundante. João 10. É viver em vitória, em vitória, em vitória em vitória. É de glória em glória. É vitória em vitória, glória em glória. Por que isso? Porque é a cada dia. Nós temos vitória a cada dia. Nós vivemos em glória a cada dia. Todo momento. A cada dia um novo viver. Né? Viver em novidades de vida, diz a palavra. Né? E viver em novidade de vida é carregar a cruz a cada dia. Né? Lucas 9:23 fala. Né? Renunciar todo tipo de pecado a cada dia. Carregar a cruz. Interessante que a palavra diz lá em Lucas que nós devemos carregar a cruz a cada dia. A cada dia tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Carregar a cruz a cada dia é você renunciar ao pecado a cada dia. É você renunciar ao eu a cada dia. Mas seguir uma vida de santidade junto ao Senhor. Né? Cada dia um novo viver. Viver para Cristo é olhar para o futuro, como falei antes. Um futuro glorioso, que é a nossa salvação. Viver para Cristo é você não se envergonhar do Evangelho. É você pregar o Evangelho. É viver o Evangelho. É ter no teu sangue o Evangelho. É você carregar o DNA de Cristo em você. Para viver em Cristo, né? Você não se envergonhar do Evangelho. É viver o Evangelho. Cristo é vida, Cristo é salvação. Interessante que para você experimentar essa nova vida e viver para Cristo, e viver com Jesus, basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você quer viver tudo isso que nós falamos hoje, que eu falei hoje, essa manhã, eu digo que nós falamos porque é o Espírito Santo que está falando, eu só uso a minha boca e o meu som, né, dos meus pulmões, mas é Ele que fala. Né? Se você quer experimentar essa vida de vitória, essa vida abundante, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, correndo se você não aceitou ainda. Mas olha, hoje ainda, não deixe passar, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E se você não está vivendo uma vida correta, em santidade, comece hoje. Se alinhe com o Senhor.
Se acerte com o Senhor. Busque estar alinhado com Ele. Peça perdão e Jesus vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos algumas coisas, Senhor. O que é andar contigo, Senhor. O que é estar, ó Deus, junto contigo, fundido, ó Deus, contigo, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos contar, Senhor, a cada dia com a Tua presença em nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a vivermos, termos uma vida, Senhor, melhor. Nos ajuda, Senhor, a nós termos uma vida cada vez mais próxima de Ti, Senhor. Nos santificando, Senhor. Ó Deus, sendo mais justos. Pai, em nome de Jesus. Quero colocar cada um que está aqui diante de Ti, Pai. Pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua proteção sobre cada um. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, tocando no coração e na mente, trazendo à memória, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar ainda na nossa vida, Pai. E que nós possamos mudar, Senhor, que o Senhor nos ajude a mudar. Para que nós possamos nos alinharmos, Senhor, com a Tua vontade e com aquilo que o Teu querer, Pai. Para que nós tenhamos uma vida reta, segura aqui nessa terra, Pai. E para quando o Senhor voltar, nós possamos estar contigo, Senhor. E é para isso que nós estamos nos preparando, Senhor. Porque nós somos Tua noiva, Senhor. Por isso que nós colocamos aquela passagem como um casamento. Porque nós estamos casados contigo, Senhor. Porque nós somos a Tua noiva. E nós queremos, Senhor, nos adornarmos, nos santificarmos cada vez mais, Pai. E nos ajuda para isso, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e coloco cada um que está aqui diante de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toca em cada coração, Pai. Toca, Senhor, em cada mente, Senhor. E vai renovando agora, Senhor, a esperança. Vai renovando, Senhor, também, ó Deus, a perseverança, Senhor, na fé. Nós saímos daqui, Senhor, fortificados, saímos daqui alegres, saímos daqui, ó Deus, com júbilo no nosso coração pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele merece. Amém? Glória a Deus.